Olá, está começando o S News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que alegria ter a sua audiência e também a sua companhia junto com a gente. Hoje no programa nós recebemos um grande artista capixaba que tem feito um trabalho incrível ao longo dos últimos anos com as suas pinturas. Nosso convidado é o pintor Kleber Galvez. Kleber, que alegria e que honra te receber aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Eu fico feliz de vocês criarem um espaço para a cultura, uma raridade hoje na mídia, tanto local quanto nacional. Pô, a gente fica muito feliz. Parabéns. Obrigado. Muito feliz de recebê-lo no nosso programa, principalmente pela notoriedade do seu trabalho, da sua arte. O Kleber, eu sempre brinco que é um discípulo de Macena, né? Aprendeu muito da técnica de Macena e eu diria que isso é uma raridade, porque talvez ninguém teve a oportunidade como você teve de se tornar amigo tão próximo dele e aprender e hoje ser, né, verdadeiramente um artista que reproduz também muito desse aprendizado, não é verdade, Kleber? É verdade, o Macena foi um grande mestre, uma pessoa muito paciente e de um cabedal de conhecimentos, viveu 3 períodos na Europa, né? Conviveu com aqueles artistas, grandes artistas impressionistas, e ele, ao contrário do Fanzer, que é o maior artista nascido aqui no Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, Levino Fanzer, né? Ele soube ser realmente um antropofágico. Ele foi lá, comeu, mas aqui ele digeriu isso e interpretou a paisagem nossa, que é estupidamente iluminada, né? Sim. Com um clima bem local. Pois é, a arte do Macena, e assim como a sua, Kleber, é uma arte que tem aspectos muito próprios, né? Tanto, como você falou, na iluminação, né, da pintura, mas também que muda conforme a ótica, conforme a posição. Tem peculiaridades muito específicas da sua arte. Eu sou um fã. É verdade. Eu pinto muito a Subida da Penha, aquele quadro famoso, Solidão, a Subida da Fé lá do Palácio do Planalto, né? Mas eu me aproveito do desenho do Macena. Agora, nas pinceladas, no colorido, eu diferencio muito do Macena, que o Macena, com a maturidade dele, ele era um pintor sintético, ele resolvia com 2, 3 pinceladas. Eu, que ainda sou um aprendiz, né, preciso de muitas pinceladas, então eu sou um pintor analítico. Ele é maduro, eu ainda estou amadurecendo. Modéstia. Agora, Kleber, vamos falar um pouquinho sobre esse início, né? Como que você começou nesse mundo da arte? Você me falou que você teve uma passagem rápida também ali, até estudando medicina, né? Primeiro ano eu tentei fugir desse negócio, rapaz, a vida toda, porque eu via um grande artista, né? Com um currículo fantástico, com obras colocadas em lugares importantes, como a única obra de um artista brasileiro na sala da Presidência da República no Palácio do Planalto. Sim. Aliás, tela que era muito útil para os nossos políticos quando iam falar com o presidente. Porque eles arrematavam a conversa assim: ó, presidente, o senhor não pode esquecer que eu estive aqui, porque toda vez que o senhor levantar para olhar para frente, o senhor vai ver um pedaço do meu estado, um pedaço de Vila Velha lá no Espírito Santo, né? Então eu fiz economia, me formei, porque minha mãe tinha um argumento muito forte. Meu filho, o primeiro e o segundo ano eu levei a sério, mas já vi que não ia ser mesmo economista. Você não ia tocar isso para a sua vida. E aí, né, a minha mãe tinha um argumento muito forte, que era o seguinte: meu filho, termina o curso, porque um dia, se você for preso, você tem prisão especial. Esse era o e aí eu levei o curso até o fim. Fui trabalhar com o meu ex-professor do primeiro e do segundo ano, que achava que eu ia ser um bom economista, né? E aí, rapaz, trabalhei 3 dias. Chegou um amigo meu dos Estados Unidos precisando de um emprego, Rogério Abreu. Eu passei. Aí voltei para a pintura. Sim. Nesse período, eu tinha desistido mesmo no primeiro e no segundo ano de economia, não quero mais saber disso, né? Eu não quero ter uma vida como a do Macena, eu quero casar, ter família, etc. Né? Então, ele... Aliás, eu, né? Peguei todos os meus quadros que eu havia pintado, raspei
pintei de branco, destruí, né? Pintei de branco e levei para o Macena pintar. Tem um quadro lá que ele pintou em cima de um desses que eu dei para ele, né? Que eu levei para ele, sim, que está lá assinado Só Galvez. E eu adotei aquela assinatura, inclusive na forma como ele assinou. Que legal. É Só Galvez agora. Que bacana. Olha, eu vou fazer o seguinte, Gleyber, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo, hoje recebendo, tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o artista plástico, ele prefere ser chamado de pintor. Falei que é um grande artista, mas é um grande artista, pintor Kleber Galvez. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui o pintor Kleber Galvez, um grande nome da nossa cultura, da nossa arte aqui no Espírito Santo. Galvez, você mora hoje na Barra do Jucu, tem o seu ateliê lá do lado da sua casa, não é isso? Sim, sim. É, na Barra do Jucu. A escolha da Barra do Jucu teve algum motivo, assim, aquele ambiente bucólico gostoso da Barra do Jucu? Rapaz, eu escolhi morar lá quando eu tinha 7 anos. É mesmo? Eu fui fazer um piquenique com a minha família, lá no, hoje chama de Barrão, né? Sim. E eu senti que eu estava no paraíso, né? E aí, quando voltamos para casa, eu falei assim, é aqui que eu vou morar quando casar. É aqui que vai ser minha casa. Dito e feito. 19 anos depois, no dia do casamento, eu comprei a casa onde eu estou até hoje. Isso é 1974. 74. O ano que vem faz 50 anos que eu sou um barrense juramentado. Juramentado. Olha que legal. E lá, nesse espaço, você tem o seu ateliê, não é isso também? Sim. Que é aberto à visitação. Sim. Rapaz, a mulher, quando completou 50 anos, sim, a casinha que eu comprei é a última de pescadores, né, tradicional lá da Barra, que ainda está de pé. É a última. É a última. É a última. Com pinturas do Macena na parede dela. Olha aí, uma relíquia, hein? Uma relíquia. Não dá para demolir mesmo. É. E aí a mulher começou a sentir um calor desesperado, porque a casa é baixinha, né? Sim. Pequenininha, as janelas são pequenas, as portas também. Uhum. E aí ela começou a sentir calor, calor, calor. Aí juntamos uma grana e fizemos uma casa. Atrás, o terreno é muito grande, são 3.000 metros, tem até uma lagoa no fundo do quintal. É bem grande lá. E aí construímos essa casa, cada quarto da casa, ó, com 2 janelas de 1,40 m por 1,20 m. Olha só, muito enormes, legal. Né? Grandes, né? É. E aí o calor dela continuou. Aí levamos um tempo para desconfiar, mas era menopausa, cara. Olha, o Galvez realmente é um grande artista. Aí não tem janela que dê jeito. E um grande piadista também. Galvez, não, piadista não é fato real. É verdade, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois Você falou um pouco da sua relação com uma cena, né? Falou, inclusive, que ele tem uma pintura na sua casa. Sim, sim. Você tem uma relação com ele também de aprendizado. Mas como que você conheceu de grande Macena? Amizade. Ele ia muito lá em casa, né, com o Paulo Serapião, que era o maior violonista. E o Macena era um grande violonista também. Macena, eu tenho isso gravado. Ele solava, o Paulo acompanhava, o Paulo solava, ele acompanhava, os cateretê, aquelas modinhas antigas. Ele era fã número 1 de Guilherme de Assis, Francisco Petrônio, da galera antiga, né? Que legal. Eu conheci o Macena porque minha mãe tinha feito pintura com a irmã Teresa no Colégio do Carmo, a pioneira em escola de pintura aqui no Espírito Santo. Né? E aí ela me dava muito material de desenho, de pintura, para me dar sossego lá em casa a ela. Nós éramos 6 filhos, homens, e num período de 8 anos. Matamos a vocação dela. E aí ela se empenhava em desenvolver a minha. Né? Entendi. Né? E aí
Um dia eu arranquei a parte de trás do guarda-roupa que tinha no meu quarto e pintei uma marinha com o resto das tintas que haviam pintado a casa. Anos 60, pintava a parede vermelha, uma de azul, uma de verde e tal, né? E aí pintei essa marinha. Minha mãe olhou para a marinha e falou assim, mas está muito interessante, meu filho. Eu vou levar lá para o Macena ver. Aí levou, enfiou aquilo debaixo do braço, era grande assim. Ó. E o Macena falou, esse menino leva jeito, Esther. Traz ele aqui. E ela me levou lá, e aí eu tinha 12 anos, e aí foi uma convivência até a morte dele, né? Sim, isso virou uma amizade muito forte, muito, né? Muito grande, muito forte. Uma admiração profunda pelo mestre. Ele conversava sobre tudo, E outra coisa, eu levava sempre uma caneta e um bloquinho. Ele citava lá uma pessoa, né? Por exemplo... Hélio Silinger, Hélio Silinger. Anotava tudo. Depois eu ia para a enciclopédia, naquele tempo não tinha computador ainda, internet, né? E quem foi Hélio Silinger? E Hélio Silinger, depois eu descobri, tinha sido hóspede dele. E lá no museu tem 2 telas do Hélio Silinger, que é o maior pintor simbolista do Brasil. Que interessante. Aí eu fui ao Rio ver a retrospectiva do Hélio Silinger no Museu Nacional. Que né? legal. E Batista da Costa, Isso era quase que aulas, né, que eu tinha de graça. Sem dúvida. Rapaz, mas o que me dá dor é que nós jogávamos muito baralho. E ele pegava e desenhava, às vezes, alguma coisa sobre perspectiva, né, para me explicar geometria e tal. Sim. E depois pegava esse papel, embrulhava assim, ó, e tchum, pela janela. Eu ficava, puxa vida, eu podia ir lá pegar esse papel, né? Mas eu pensava o seguinte, eu não vou dar a ele a sensação de que eu sou um urubu posado num toco esperando... Com certeza. Né? Kleber, olha, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo no programa. Eu te agradeço. Antes de encerrar rapidamente, quero só abrir aqui o espaço para você convidar quem ainda não conhece e ir lá visitar o seu ateliê, na Barra do Jucu. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns à Rede TV, que está dando oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre cultura, sobre arte, né? E gostaria muito de convidar o público em geral, né, para fazer uma visita ao nosso ateliê lá na Barra do Jucu. É ali no centro histórico da Barra do Jucu. Né? Nós temos o maior prazer em receber as pessoas, porque de uma certa forma complementam o nosso trabalho. Não existe arte sem público. A natureza da arte é semelhante à do amor. Não existe amor de uma pessoa só. O inglês jamais diz I have love, I fall in love. Né? E a arte porque amor é o tipo de relação que se estabelece entre as pessoas. Né? E a arte também é o tipo de relação que se estabelece entre a peça que o artista produziu e o observador. Sim. Não existe arte sem público. Sim, o público do nosso programa está convidado a conhecer, ir lá visitar e quem sabe até mesmo adquirir peças, né, quadros lá no ateliê. As pessoas não adquirem peça, a peça é que adquire as pessoas. É o contrário, não é verdade? É verdade. Eu falo por isso porque já aconteceu comigo. Você fica seduzido pela peça, não é verdade? Kleber, foi um prazer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Obrigado. Um grande abraço. A você de casa, obrigado também pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.